Policarpo foge da fábrica em um momento inesperado, deixando Sandra furiosa. O que ninguém imagina é que o burro carrega algo que pode virar o jogo contra Zulma e destruir anos de mentiras. Enquanto Candinho e Samir lutam para ficarem juntos, uma verdade começa a galopar pela cidade. O que Policarpo vai revelar? Até onde Zulma e Sandra irão para impedir que tudo venha à tona? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Sandra e Zulma, que receberão o pior dos castigos de uma vez só. A falsa baronesa Deschamps surge imponente na porta da fábrica de biscoitos, o tapa-olho estrategicamente posicionado para reforçar o ar misterioso. Assim que entra, ela diminui o passo. Seus olhos percorrem o corredor com desconfiança. Algo está errado. Ao dobrar o corredor, flagra Candinho e Samir puxando Policarpo às pressas, tentando atravessar sorrateiramente rumo à saída dos fundos. O burro resiste um pouco, mas parece disposto a fugir. Sandra leva a mão ao peito, fingindo escândalo, e ergue a voz com sarcasmo venenoso. Ei, ei, ei! O que os dois pensam que estão fazendo levando o meu animal assim, como se fossem donos dele? Candinho se assusta por um segundo, mas logo se recompõe. Ele se coloca na frente de Samir, protetor, como quem já esperava confronto. Seu olhar agora não é de ingenuidade, mas de firmeza. Nós vai levar o Policarpo com nós, sim, senhora. Ele não merece ficar preso nessa jaula sofrendo, não. Samir ajusta a boina na cabeça e encara a falsa baronesa sem baixar os olhos. O menino, antes tímido, agora demonstra coragem e até certa indignação. Ele não é seu, ele é nosso amigo. E amigo não se tranca em fábrica como se fosse coisa. Sandra inclina levemente a cabeça, analisando os dois com ar superior. Um sorriso torto surge em seus lábios. Ela começa a bater palminhas lentas, debochadas. Que cena mais comovente! Pai e filho unidos por um burrinho. Dá até vontade de chorar. Ela se aproxima alguns passos, olhando Candinho de cima a baixo com desprezo calculado. Mas você realmente achou que ia entrar aqui, na minha fábrica, e sair levando o que é meu? Ou a sua inocência agora virou atrevimento? Candinho aperta os punhos, tentando controlar a raiva. O que é seu é comprado com mentira. O Policarpo não é mercadoria. Sandra solta uma gargalhada alta, ecoando pelo galpão. Alguns funcionários fingem não ouvir, mas observam atentos. Ui, ui, que coisa mais fofa, minha nossa. Uma pena que essa coragem toda não sirva para nada aqui dentro. Ela ergue o queixo e muda o tom, fria e autoritária. Seguranças. 2 brutamontes surgem quase imediatamente, como se já estivessem de prontidão. Um segura Candinho pelo braço com força exagerada, enquanto o outro tenta afastar Samir. Solta ele! Grita Samir, tentando puxar o pai. Candinho se debate, furioso e desesperado ao mesmo tempo. Larga o meu fio, seu lazarento! Larga o meu fio agora! Sandra observa a cena com um meio sorriso dissimulado, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Vejam só, além de invasores, ainda fazem escândalo. Que decepção, Candinho! Eu até pensei que você tivesse aprendido a perder. Perder é diferente de desistir, rebate ele, mesmo sendo arrastado. E nós não vai desistir do Policarpo nunca. Samir encara Sandra com olhos marejados, mas cheios de desafio. A senhora pode ter dinheiro, mas não tem coração. Por um instante, o olhar de Sandra endurece. A máscara de baronesa quase cai, mas ela rapidamente recompõe a expressão arrogante. Coração é um luxo que só os fracos precisam para sobreviver. Eu prefiro ter controle. Os seguranças finalmente jogam Candinho e Samir para fora da fábrica sem qualquer delicadeza. Pai e filho caem no meio da rua, sob o olhar curioso de alguns transeuntes. A humilhação é pública. Candinho demora alguns segundos no chão.
Ele respira fundo, sente a dor no braço, mas a maior dor é outra. Samir o ajuda a levantar. Dentro da fábrica, Sandra observa pela porta entreaberta, cruzando os braços, convencida de que venceu mais uma vez. Mas Candinho se vira lentamente, encara o prédio imponente e grita com voz firme, que ecoa pela rua. Escuta bem, dona baronesa. Nós ainda vai voltar. Pode anotar. O Policarpo vai sair dessa jaula. Nem que eu tenha que derrubar essas paredes tudo. Sandra mantém o sorriso, mas seus olhos revelam um lampejo de irritação. Ela murmura para si mesma, quase sem perceber. Quero ver tentar. E enquanto Candinho e Samir se afastam de cabeça erguida, apesar da derrota momentânea, fica claro que aquela batalha está longe de terminar. Do lado de fora da fábrica, Candinho e Samir caminham em silêncio pela calçada empoeirada. A cabeça dos dois está baixa, mas não por vergonha, é peso no coração mesmo. O menino chuta uma pedrinha no caminho, tentando disfarçar a frustração. Desculpa, pai. Eu achei que a gente ia conseguir, murmura Samir, com a voz embargada. Candinho força um sorriso, mesmo sentindo o orgulho ferido pela humilhação pública. Você não tem que pedir desculpa de nada, meu filho. Quem faz o certo nunca está errado. Errado é deixar amigo preso. Ele lança um último olhar para a fábrica ao longe. O prédio parece ainda maior agora, imponente, como se estivesse debochando deles. Mas ela riu da gente, pai. Insiste o menino, com um misto de tristeza e indignação. Candinho aperta os lábios. Quem ri demais, uma hora chora. E eu tô achando que essa hora tá mais perto do que ela pensa. Enquanto pai e filho se afastam, lá dentro o clima é outro. Sandra fecha a porta com força e retira o sorriso falso do rosto. O olhar doce da baronesa desaparece como mágica. Ela arranca o tapa-olho, joga sobre a mesa e assume sua verdadeira expressão, fria, irritada e vingativa. Dois atrevidos. Entrar aqui como se isso fosse curral de roça. Ela caminha até Policarpo, que resiste, puxando as rédeas para trás. O animal parece inquieto, como se sentisse que algo está para acontecer. Sandra segura firme, os olhos brilhando de ódio contido. Ah, eles acharam mesmo que iam conseguir te levar, seu puguento? Diz, agora com sua voz verdadeira, carregada de desprezo. Até parece que eu ia permitir uma afronta dessas dentro do que é meu. Ela se aproxima da jaula, puxando o burro com mais força. Se depender de mim, você nunca mais volta para as mãos do Candinho. Nunca mais. Eu tirei ele do caminho uma vez. Posso tirar de novo. Policarpo relincha alto, quase como resposta. Sandra para por um instante e estreita os olhos, desconfiada. Não me olha desse jeito. Você é só um animal. Não entende nada do que está acontecendo. O burro finca as patas no chão, dificultando o trajeto até a jaula. Funcionários observam de longe, trocando olhares discretos. Anda logo, rosna Sandra, puxando com impaciência. Eu já estou cansada dessa resistência dramática. Parece até que você entende o que eu fiz. Ela força mais um passo, quase vencendo a disputa. A jaula está a poucos metros. Sandra já começa a sorrir, acreditando ter retomado o controle da situação. Viu só? No fim das contas, quem manda aqui sou eu. Sempre fui, sempre serei. Mas é exatamente nesse momento que Policarpo dá um passo lateral, inclina o corpo e, num movimento rápido e certeiro, acerta Sandra em cheio com um coice poderoso. Ah! O grito ecoa pela fábrica. Sandra é arremessada para trás, voando direto para dentro da própria jaula que preparava para o burro. Ela cai sentada, completamente desnorteada, vendo estrelinhas girarem ao redor da cabeça. Os funcionários arregalam os olhos. Um deles quase deixa cair uma caixa de biscoitos. Sandra tenta se levantar, mas as pernas falham por um segundo.
O coque perfeitamente alinhado agora está torto. Seu animal insolente. Ela tenta falar, ainda atordoada. Do lado de fora da jaula, Policarpo sacode a cabeça, como se estivesse satisfeito. Sandra segura as grades, humilhada, percebendo a ironia da situação. Isso não fica assim. Eu não perco para um burro. Mas, antes que consiga se recompor completamente, Policarpo começa a trotar em direção à saída. Primeiro devagar, depois mais rápido, decidido. Sandra arregala os olhos, percebendo tarde demais o que está acontecendo. Ei, seu burro fedorento! Onde pensa que vai? Volte aqui agora! Ela tenta sair da jaula às pressas, mas tropeça no próprio vestido sofisticado. Segurem ele! Alguém segure esse animal! Os funcionários hesitam. Alguns fingem não ouvir. Outros até disfarçam um sorriso. Policarpo acelera, os cascos ecoando pelo chão da fábrica, cada vez mais próximos da porta principal. Sandra, ainda tonta, grita com raiva crescente. Você não vai escapar. Eu não permito que ninguém me desafie, muito menos você. Mas o burro já atravessa o portão aberto, ganhando a rua e deixando para trás uma Sandra furiosa, presa por alguns segundos na própria armadilha. Ela finalmente se levanta, segurando na grade, o olhar tomado por ódio e incredulidade. Candinho, isso é culpa sua. Eu juro que você vai pagar por essa humilhação. Mal sabe ela que naquele exato momento o destino começa a virar e que o coice de Policarpo pode ter sido o primeiro passo para sua queda definitiva. Candinho e Samir chegam à casa dos anjos em silêncio. O portão range ao ser empurrado, como se também sentisse o peso da derrota. Os dois entram devagar, cabisbaixos, ainda marcados pela humilhação na fábrica. Samir quebra o silêncio, com tristeza sincera. É mesmo uma pena que nós não conseguimos libertar o Policarpo, pai. O nosso amigo deve estar tão triste naquela jaula. Candinho suspira fundo, coça o chapéu e olha para o chão antes de responder. É, meu filho, dá um aperto aqui no peito, viu? Eu fico pensando nele sozinho, preso, sem entender nada. Uma das coisas que eu mais peço para Deus é ter o Policarpo de volta aqui do nosso lado. Ele tenta soar forte, mas a voz falha por um segundo. Samir percebe. A gente vai dar um jeito, não vai? Vai sim. Nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro. Mas de repente Samir para de andar. Fica imóvel, como se estivesse prestando atenção em algo distante. Pai, que foi, meu filho? O menino inclina levemente a cabeça, atento. Ao longe, um som de cascos ecoa pela rua de terra. Eu acho que isso vai acontecer mais rápido do que o senhor imagina. Candinho franze a testa, confuso. Do que você está falando, Samir? O garoto abre um sorriso misterioso e aponta para o lado da estrada. Olha ali, pai! É o Policarpo! Candinho vira o rosto e arregala os olhos. Vindo em disparada, levantando poeira, está Policarpo, correndo numa velocidade que nem parece de burro cansado. Mas não é possível. Policarpo passa por eles quase sem reduzir o passo. Policarpo! Grita Candinho, surpreso. Você escapou da fábrica sozinho, foi? Como é que conseguiu essa proeza? O burro nem olha para trás. Segue direto para dentro da casa dos anjos, decidido. Samir observa, desconfiado. Pai, ele não tá só feliz de ter fugido. Ele parece estar atrás de alguma coisa. Candinho estreita os olhos. Atrás de quê? Não sei, mas a gente devia seguir ele. Os dois entram às pressas. Lá dentro, o alvoroço começa. Crianças correm para os lados, assustadas com a invasão inesperada. Do corredor surge Zuma, descabelada, irritada. Mas o que é isso? O que está acontecendo na minha casa? Quem foi o irresponsável que deixou esse burro entrar aqui? Ela cruza os braços, tentando manter a pose de autoridade, mas há um leve tremor em sua voz. Zenaide aparece logo atrás, observando a cena com curiosidade. Ué?
E parece que ele não veio passear não, patroinha. Tá indo direto pro seu quarto. Policarpo já empurra a porta com o focinho e entra sem cerimônia. Zuma empalidece. A raiva dá lugar a um olhar de puro pavor. Espera. Assim ele vai encontrar o que não deve. Candinho percebe a mudança imediata de expressão. Ele cruza os braços, desconfiado. O que é que você não quer que o Policarpo encontre, Zurma? Nada. Não tem nada lá dentro. É só bagunça minha, responde ela rápido demais, forçando um sorriso dissimulado. Lá de dentro do quarto, um relincho alto ecoa, quase triunfante. Samir arregala os olhos. Eu acho que ele já encontrou o pai. Policarpo reaparece no corredor com uma pasta presa na boca. Zuma corre desesperada. Não, Candinho, não veja isso. Não é nada importante. Mas o burro ignora a vilã e vai direto até Candinho, entregando a pasta como se soubesse exatamente o que está fazendo. Candinho segura o objeto, encara Zuma por um segundo e abre lentamente. Seus olhos percorrem o papel. O rosto muda, primeiro surpresa, depois incredulidade, por fim, emoção e indignação. Policarpo, você é o burro mais inteligente desse mundo. Ele levanta o documento com a mão trêmula. Isso aqui é outra cópia da certidão do Júnior. A prova que eu sou o pai do meu filho. Não tem mais casamento nenhum, Zurma. Não tem mais mentira. Zuma sente as pernas falharem. Isso não prova nada. Você não entende dessas coisas. Tenta disfarçar, mas a voz sai falha. Samir dá um pulo de alegria. Eba! O Policarpo salvou nossa família. Agora acabou para Zuma. Zenaide observa tudo com um meio sorriso discreto. Zuma avança, furiosa. Me devolve esse documento agora mesmo. Isso não é seu. Candinho segura firme, finalmente com segurança na voz. Não, Zurma. Você já enganou nós demais. Esse documento não sai mais da minha mão. E dessa vez, a verdade vai falar mais alto que qualquer mentira sua. Zuma encara os três, respirando pesado, tentando pensar rápido em uma saída. Mas pela primeira vez, sua expressão revela algo que ela raramente demonstra: medo. Candinho segura o documento com cuidado. Seus olhos percorrem as linhas do papel com incredulidade, enquanto Samir sorri, esperançoso. Mas Zuma, com a respiração acelerada e os olhos ardendo de raiva, não estava disposta a aceitar aquela derrota. Num movimento rápido, aproveitando o instante em que Candinho se distraía olhando para o filho, ela avançou e arrancou o papel das mãos dele. Achou que eu ia deixar você sair daqui com isso, seu ingênuo? Eu disse que esse papel não ficaria com você. Candinho arregalou os olhos, surpreso com a agilidade da vilã. Mas, Zurma, isso é a verdade escrita. Você não pode simplesmente fingir que ela não existe. Zuma ergueu o documento acima da cabeça, exibindo-o com arrogância, como um troféu conquistado em batalha. Pois agora a única verdade que existe aqui sou eu, e vocês vão assistir bem de pertinho, enquanto eu acabo com a única prova que poderia me atrapalhar. Aceitem de uma vez que perderam. Zuma sempre dá um jeito de sair por cima. Sempre. Ela começou a dobrar o papel, preparando-se para rasgá-lo, mas sua necessidade de se vangloriar falou mais alto. O sorriso debochado demorou alguns segundos a mais do que deveria. Foi o suficiente. Zenaide, que até então observava em silêncio, com os braços cruzados e um olhar desconfiado, avançou num impulso firme e tomou o documento das mãos da patroa. Olha, dona Zuma, a senhora fala demais para quem dizia que era tão esperta. Se queria rasgar, tinha que ter feito logo. Agora esse papel está comigo. O quarto mergulhou num silêncio pesado. Policarpo relinchou baixinho, quase como um aplauso discreto. Zuma ficou lívida. Me devolva isso imediatamente. Não me faça perder a paciência. Lembre-se muito bem do seu lugar. Eu posso cortar um ano inteiro do seu salário se eu quiser. Zenaide manteve o documento firme contra o peito, sem recuar um centímetro.
Salário? A senhora sabe que essa palavra nunca existiu aqui dentro. Eu trabalho por prato de comida, quando tem. A acusação pairou no ar como uma bofetada. Zuma tentou recompor a postura, levantando o queixo com falsa superioridade. Eu lhe dou teto, dou abrigo, dou comida todos os dias. Se não fosse por mim, você não teria onde cair morta. Zenaide soltou uma risada amarga, carregada de anos de frustração engolida. Comida? A senhora chama pão duro de 3 dias de banquete? Quando aparece um pouco de sopa rala, é festa. Enquanto isso, chegam caixas e mais caixas de cremes, perfumes e roupas novas para a senhora desfilar como se fosse rainha. Os olhos de Zuma faiscaram. Está me chamando de fútil? Explique-se agora mesmo, sua atrevida? Zenaide apontou para o vestido pendurado. Não preciso explicar nada que esteja tão claro. Esse vestido aí custou mais do que meses de alimentação das crianças. E tudo para um casamento que só existe na sua cabeça. Candinho respirou fundo e deu um passo à frente. Eu nunca quis esse casamento, Zurma. Nunca. E agora, com essa certidão aqui, ficou provado que eu sou o pai do meu filho e que não existe obrigação nenhuma me prendendo a você. Zuma lançou um olhar venenoso para ele. Você não entende nada de estratégia, Candinho. Esse casamento vai acontecer sim. Basta que Zenaide me entregue esse documento e tudo volta ao controle. Zenaide fica pensativa. Seus olhos passearam pelas crianças que espiavam da porta, assustadas com a discussão. Pela primeira vez, ela parecia considerar que tinha poder de decisão. E por que eu deveria continuar protegendo seus planos, dona Zuma? O que eu ganho com isso? Zuma tenta suavizar a voz, num tom dissimulado. Você ganha estabilidade. Continua morando aqui, continua sob minha proteção. Eu sempre cuidei de você. Samir, que até então segurava a mão do pai, soltou-se e se aproximou de Zenaide, com os olhos brilhando de sinceridade. Zenaide, a senhora sempre cuidou de mim quando eu tinha medo. Sempre me deu conselho escondido. A senhora sabe que isso aqui é injusto. Ajuda a gente, por favor. Candinho completa, com a voz embargada. Nós pode ser simples, mas nós é honesto. Você sabe que nós nunca ia fazer mal a ninguém. Se você entregar esse papel para ela, vai estar ajudando uma mentira a continuar machucando todo mundo. Zuma cruzou os braços, impaciente. Não se deixe levar por sentimentalismo barato. Eles só querem usar você contra mim. Mas algo no olhar de Zenaide havia mudado. Não era mais submissão, era decisão. Ela respirou fundo, segurando o documento com firmeza. Durante anos eu fiquei calada, achando que devia obediência só porque morava aqui. Mas quem acorda cedo para cuidar das crianças sou eu. Quem limpa essa casa sou eu. Quem ouve o choro deles à noite sou eu. Se tem alguém aqui que sabe o que é certo, sou eu também. Zuma deu um passo atrás, incrédula. Você está me desafiando? Zenaide respondeu com serenidade inesperada. Não. Estou escolhendo não participar mais das suas mentiras. E então, Zenaide grita, acabando com isso de uma vez por todas. A voz dela ecoa pelo quarto e alcança o corredor, fazendo até as crianças se calarem do lado de fora. Chega, eu já tomei a minha decisão. Não vou entregar o documento para Candinho nem para Samir. Vou entregá-lo para quem realmente deve receber esse papel agora. O silêncio que se forma é pesado. Candinho sente o coração disparar. Ele dá um passo à frente, aflito, confundindo as palavras na pressa. Não, Zenaide, não faz isso não. Se você entregar para Zurma, você acaba com todas as nossas chances de resolver isso do jeito certo. Ele olha para ela com desespero sincero, enquanto Samir segura sua mão com força, desconfiado do rumo que aquilo pode tomar. Zuma, ao contrário, abre um sorriso lento e vitorioso. Ela ajeita o cabelo com falsa elegância e se aproxima da empregada com passos calculados, falando num tom quase doce, mas carregado de deboche. Finalmente você resolveu usar a cabeça, não é?
Eu sabia que, no fundo, você não seria tola. Agora me entregue esse documento e pare de fazer cena. Vamos encerrar essa história ridícula. Ela estende a mão com arrogância, já certa de que venceu. Seus olhos brilham com antecipação. Zenaide olha para a mão estendida e, quando parece que vai entregar o papel, desvia o braço de repente. Engraçado, eu também não disse que entregaria para a dona Zuma, disse. A senhora escuta só o que quer ouvir. Eu não vou entregar esse documento para nenhum de vocês que estão aqui. O sorriso da vilã desaparece como se nunca tivesse existido. Como assim não vai entregar? Então o quê? Vai rasgar? Vai queimar? Se for destruir, faça logo. Não me faça perder mais tempo. A irritação dela cresce e o tom fica cada vez mais agressivo. Há desconfiança no olhar, mas também medo. Zenaide respira fundo. Pela primeira vez, ela parece completamente segura do que está fazendo. Eu não vou entregar para pessoa nenhuma, porque quem vai levar esse documento é um animal. Um animal? Zuma praticamente grita, sem acreditar no que ouve. Candinho arregala os olhos. Samir, curioso, acompanha o olhar de Zenaide, que pousa diretamente em Policarpo. O burro está ali, atento, como se entendesse cada palavra. O quarto inteiro parece suspenso no tempo. Com cuidado, mas sem hesitar, Zenaide dobra o papel e coloca delicadamente na boca de Policarpo. Depois segura o focinho dele por um segundo e fala com firmeza. Vá, Policarpo. Leve isso para quem realmente precisa ver. Confio mais na sua lealdade do que na palavra de muita gente aqui dentro. Mostre a verdade para a pessoa certa. Policarpo relincha alto, como se aceitasse a missão. No instante seguinte, dispara pelo corredor, fazendo as portas baterem com a força da passagem. Isso! Samir vibra, pulando de alegria. Boa, Zenaide! Obrigado por escolher o lado certo, o lado da verdade. Candinho observa a cena com emoção e um toque de orgulho. Eu sempre disse que o Policarpo é mais esperto que muita gente por aí. Ele vai saber o que fazer. Mas Zuma entra em completo desespero. Você perdeu o juízo de vez? Entregar um documento importante na boca de um burro? Agora sim você está parecendo burra. Ela corre em direção à porta, tentando alcançar o animal antes que ele vá longe demais. Só que Candinho se coloca na frente dela, abrindo os braços para impedir a passagem. Onde você pensa que vai, Zurma? Já não basta tudo que você tentou fazer? Agora o Policarpo está fazendo a parte dele, e ninguém vai atrapalhar. Samir também se posiciona ao lado do pai, pequeno mas firme. A senhora já teve chance demais. Agora deixa a verdade correr. Zuma tenta empurrá-los, mas a resistência é inesperada. Saiam da minha frente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Se esse papel cai nas mãos erradas, eu... Ela para no meio da frase, percebendo que está prestes a revelar mais do que devia. Zenaide cruza os braços, observando com um olhar crítico. Nas mãos erradas? A senhora quer dizer nas mãos certas, não é? Porque erradas foram as suas durante todo esse tempo. O som dos cascos de Policarpo ecoa do lado de fora, cada vez mais distante. Zuma sente o controle escapar de vez. O olhar dela oscila entre raiva e medo. Vocês vão se arrepender disso. Não se brinca com o destino assim. Candinho responde com serenidade inesperada. Destino não, Zurma. Isso se chama consequência. E ela chegou galopando. Samir sorri, confiante. O Policarpo nunca falha com a gente. Ele vai entregar esse documento para a pessoa certa. Eu sinto isso. Zenaide respira fundo, sentindo o peso da decisão, mas não demonstra arrependimento. Se a verdade for forte de verdade, ela vai encontrar o caminho. E hoje eu escolhi parar de proteger mentira. Zuma permanece imóvel por alguns segundos, tremendo de raiva, percebendo que pela primeira vez não tem como manipular a situação. Do lado de fora, o som dos cascos já quase não se ouve mais. E agora, tudo está fora do controle dela.
A movimentação é intensa no centro da cidade. O tribunal está em plena atividade e dentro da sala principal acontece uma reunião considerada decisiva entre os juízes. De repente, as portas se escancaram com força. Policarpo invade o tribunal em disparada, os cascos ecoando pelo piso polido. Servidores se levantam assustados, papéis caem no chão e um murmúrio indignado se espalha pelo salão. Um dos juízes, um senhor de expressão rígida e óculos escorregando pelo nariz, se levanta abruptamente. Mas que balbúrdia é essa? Quem foi o irresponsável que permitiu a entrada desse animal aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião da mais alta importância? Outro magistrado, igualmente incomodado, fecha a pasta com força. Isso é um absurdo. Retirem esse bicho daqui imediatamente. Este lugar não é estábulo. Os seguranças se aproximam cautelosos, tentando conter Policarpo. O burro resiste, recua, gira o corpo, relincha alto. Ele não está ali por acaso e parece determinado a não sair sem cumprir sua missão. Enquanto é puxado pela rédea improvisada que um dos funcionários tenta segurar, Policarpo mantém firme o papel preso entre os dentes. É nesse momento que a juíza Flora, que até então observava em silêncio, estreita os olhos com atenção. Ela percebe algo diferente. Esperem. Antes de expulsarem o animal, vocês não estão vendo que ele está carregando alguma coisa? Os seguranças hesitam. O primeiro juiz suspira, impaciente. Com todo respeito, doutora Flora, não me diga que agora também vamos começar a interpretar mensagens de burros. Flora se levanta com firmeza, ignorando o sarcasmo. Eu prefiro investigar antes de julgar. Aproximem-no de mim. Policarpo para de resistir quando ela se aproxima com calma. A juíza estende a mão devagar e retira cuidadosamente o papel da boca do animal. Ela abre o documento ali mesmo, diante de todos. Seus olhos percorrem as linhas e sua expressão muda de irritação para surpresa, depois para seriedade absoluta. Esperem um instante. Isto é uma certidão de nascimento. E o nome aqui? Cândidos Júnior. O murmúrio cresce na sala. Flora continua lendo, cada vez mais concentrada. Então isso significa que Samir tem pai reconhecido oficialmente? Quer dizer que essa criança não estava abandonada como constava nos registros recentes? Policarpo relincha alto, quase como se confirmasse. Alguns presentes trocam olhares desconfiados. O primeiro juiz cruza os braços. A senhora está me dizendo que um burro acaba de trazer uma possível fraude processual para dentro deste tribunal? Flora mantém a postura firme. Estou dizendo que pode haver uma injustiça grave em andamento. E se esse documento for legítimo, alguém está manipulando a situação dessa criança. Ela olha novamente para Policarpo. Foi isso que você veio me mostrar, não foi? Animalzinho esperto? O burro bate o casco no chão. Flora respira fundo e toma uma decisão rápida. Muito bem. Se você veio até aqui, imagino que saiba o caminho de volta. Pode me levar até onde essa situação está acontecendo? Sem hesitar, Policarpo se vira e começa a caminhar em direção à saída do tribunal. Um dos juízes protesta. Doutora Flora, e a nossa reunião? Estamos discutindo questões urgentes. Flora já caminha atrás do animal, determinada. Nada é mais urgente do que a segurança e a felicidade de uma criança que pode estar sendo vítima de uma armação. Se houver risco para ela neste momento, isso tem prioridade absoluta. O tom dela não deixa espaço para discussão. Enquanto isso, na Casa dos Anjos, o clima é de expectativa. Candinho anda de um lado para o outro, inquieto. Samir observa pela janela, tentando enxergar qualquer sinal na rua. Zenaide mantém os braços cruzados, vigilante. Zuma, porém, aparenta uma calma suspeita. Ela suspira dramaticamente e fala num tom aparentemente resignado.
Já que decidiram confiar num burro para resolver seus problemas, ao menos me deixem ir para o meu quarto. Quero esperar o meu destino com dignidade, na minha própria cama. Candinho a encara com desconfiança, mas sua natureza simples fala mais alto. Tá bom, Zuma, vai lá pro seu quarto. Mas nada de aprontar, viu? Ela força um sorriso dissimulado. Aprontar? Eu? Ora, Candinho, você ainda me surpreende com essas desconfianças infundadas. Assim que entra no quarto e fecha a porta, a expressão muda completamente. Ela corre até o armário, abre gavetas com pressa e começa a jogar roupas dentro de uma mala. Ingênuos, acham mesmo que eu vou ficar aqui esperando que venham me prender? Se dependesse deles, eu estaria atrás das grades antes do jantar. Ela ri sozinha, nervosa. Eu não lutei tanto para perder tudo assim. Não mesmo. Enquanto dobra às pressas algumas peças e pega joias escondidas, murmura: agora eu só preciso sair, sem que aquele trio de intrometidos perceba. Deve haver uma saída pelos fundos, ou talvez pela janela do depósito. Ela para por um instante, pensa rápido, e seus olhos brilham com uma ideia. Já sei, ninguém presta atenção na ala antiga do orfanato. Se eu passar por lá, consigo alcançar o portão lateral sem ser vista. Zuma fecha a mala com força e respira fundo. Lá fora, o som distante de cascos se aproxima novamente, mas agora acompanhado por passos firmes e determinados. O tempo está se esgotando. A noite cai lentamente sobre a casa dos anjos, mas dentro do quarto de Zuma, a movimentação é frenética. A vilã anda de um lado para o outro, respirando rápido, os olhos brilhando com aquela mistura perigosa de medo e arrogância. A mala aberta sobre a cama já está quase cheia. Vestidos caros, joias escondidas em meias, frascos de perfume embrulhados às pressas. Ela para no meio do quarto, pensa por alguns segundos e observa os cobertores dobrados sobre a poltrona. Um sorriso surge em seu rosto. Se eles acham que eu vou esperar sentada, estão redondamente enganados. Zuma nunca perde. Zuma se reinventa. Num impulso decidido, ela começa a amarrar os cobertores uns aos outros, fazendo nós apertados e puxando com força para testar a resistência. Cada laçada é acompanhada por um murmúrio nervoso. Eu já enfrentei coisa pior que isso. Não vai ser um burro intrometido e uma juíza sentimental que vão acabar comigo. Depois de formar uma corda improvisada, ela prende a ponta em um móvel pesado, uma cômoda antiga encostada na parede. Empurra, testa, força. O móvel não se move. Perfeito. Agora é só descer e correr para a liberdade. Até mais ver, bando de bobos. Vocês nunca mais verão a Zuma. Ela joga primeiro a mala pela janela, com cuidado para não fazer barulho excessivo. Em seguida, segura firme na corda improvisada e começa a descer, o salto raspando na parede. O coração dispara, mas ela mantém a postura confiante. Quando finalmente alcança o chão, ajeita o cabelo e alisa o vestido, orgulhosa. Funcionou mesmo. Eu sabia que minha inteligência sempre me salva. Ela pega as malas e começa a se esgueirar pelas sombras do jardim, tentando evitar a luz da varanda principal. Cada passo é calculado, mas então, antes que alcance o portão lateral, uma voz firme corta o silêncio da noite. Que cena interessante, senhorita Zuma. Pode me explicar para onde pretendia ir com tanta pressa e com tanta bagagem? Zuma congela. Lentamente, vira o rosto. Ali está a juíza Flora. Postura impecável, olhar severo. Ao lado dela, Policarpo, imóvel, como um guardião silencioso. Zuma engole seco, mas rapidamente recompõe a expressão. Força um sorriso exagerado. Ah, essas malas. Ora, doutora, eu adoro caminhar à noite. Gosto de colocar peso para fortalecer os braços, manter a forma, a saúde em primeiro lugar, não é mesmo? Ela solta uma risadinha nervosa. Flora cruza os braços.
Poupe-me desse teatro. O meu novo amigo já me entregou algo muito mais convincente do que suas explicações criativas. Policarpo relincha, como se reforçasse a fala da juíza. Flora dá um passo à frente. Você mentiu para mim. Manipulou documentos, tentou separar uma criança do próprio pai. Tudo isso por ambição e interesses pessoais. Zuma leva a mão ao peito, fingindo indignação. Mentira! Eu fiz isso por amor! Amor ao Candinho! Amor ao Samir! Amor a cada um dos meus anjinhos! Sempre pensei no bem deles! Nesse momento, a porta da casa se abre com força. Zenaide surge na varanda, firme. Patroinha, a senhora sabe que isso não é verdade. Amor não combina com mentira. A senhora sempre pensou primeiro na senhora. Sempre. Zuma lança um olhar fulminante. Você também, Zenaide? Depois de tudo que fiz por você, Zenaide não recua. Fez por mim ou fez para manter controle? Porque cuidar de alguém não é o mesmo que aprisionar. Samir aparece logo atrás, descendo os degraus com coragem. Se a senhora me amasse de verdade, teria deixado eu ficar com meu pai desde o começo. Amor não separa a família. As palavras do menino pesam mais do que qualquer acusação formal. Candinho surge por último. Ele caminha devagar, mas o olhar é decidido, diferente de antes. E se você realmente gostasse de mim, Zurma, não teria inventado tanta mentira para me prender num casamento que eu nunca quis. Amor não força ninguém. Amor liberta. Zuma começa a perder o controle. Vocês estão todos errados. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma santa. Eu dediquei minha vida a esse orfanato. Eu não posso ser presa. Isso é um absurdo. Ela dá alguns passos para trás, olhando em volta, procurando uma saída. Eu não vou deixar que acabem comigo assim. Num impulso desesperado, tenta correr pelo jardim. Mas antes que avance 2 metros, Policarpo se move com rapidez surpreendente. Um coice certeiro atinge Zuma, que perde o equilíbrio e cai sentada na grama, completamente atordoada. Ah! Esse animal intrometido. Flora se aproxima, mantendo a compostura. Animal maldito? Engraçado. Foi exatamente um animal que trouxe à tona tudo o que a senhora tentou esconder. Zuma tenta se levantar, mas está cercada. Flora olha diretamente nos olhos dela. Parabéns, Zuma. Além de perder o noivo e a confiança das crianças, agora enfrentará as consequências legais pelos seus atos. E, ironicamente, tudo começou por causa de um burro que teve mais senso de justiça do que você. Zuma encara Policarpo com ódio, mas já não há força em sua expressão. Isso não pode estar acontecendo. Candinho abraça Samir, emocionado. Zenaide observa em silêncio, sentindo que finalmente um ciclo de mentiras se encerra. Ao longe, o som da viatura se aproxima. E enquanto Zuma é ajudada a se levantar para prestar esclarecimentos, fica claro para todos ali. A verdade encontrou seu caminho galopando, determinada e impossível de deter. A Casa dos Anjos parece tranquila demais. Silêncio no corredor. Um silêncio que não combina com o clima pesado que paira no ar. Candinho está sentado ao lado de Samir, tentando aproveitar um raro momento a sós com o filho. Mas o menino de boina não consegue relaxar. Seus olhos percorrem cada canto da sala, vão até a porta, depois à janela, depois ao corredor outra vez. Ele parece contar até os próprios passos do vento. Candinho estranha o comportamento e estreita os olhos, desconfiado. Uai, que tanto você olha para lá e para cá desse jeito, Samir? Tá esperando alguém pular da parede? Samir não responde de imediato. Continua vigiando. Só depois de alguns segundos ele se inclina para perto do pai e fala em tom baixo. Tô conferindo se a Zuma, a Zenaide ou qualquer outro adulto tá escutando. Aqui tem parede que cria ouvido, pai. Candinho tenta brincar, mas a tensão no rosto do filho o preocupa. Mas que conversa é essa, menino? Desde quando você virou agente secreto?
Samir revira os olhos, impaciente. Não é brincadeira, pai. A gente nunca sabe quando ela tá espionando. Azuma sempre aparece do nada, igual a uma penada. O caipira engole seco. A forma como o filho fala não é exagero infantil, é medo. E isso muda tudo. Você tá com medo dela, é isso? Samir suspira, cruzando os braços com uma maturidade que não combina com a idade. Medo não, mas eu aprendi a desconfiar. Aqui dentro, quem confia demais acaba pagando caro. Candinho sente o coração apertar. Ele tenta manter a calma, mas a inquietação começa a crescer dentro dele. Então quer dizer que tem coisa que eu ainda não sei? Samir encara o pai com os olhos marejados, mas se controla. Ele olha mais uma vez para a porta, vai até ela, abre devagar, espia o corredor, fecha. Volta decidido. Agora dá para falar. Candinho endireita a postura. Falar o quê, meu filho? Que segredo é esse que está entalado na sua garganta? Samir hesita. Pela primeira vez ele parece pequeno de novo, vulnerável. Se eu contar, você promete que não vai sair gritando por aí? Porque se Azuma descobre que fui eu que falei, ela faz da minha vida um inferno pior do que já é. Candinho arregala os olhos, indignado. Inferno? O que essa mulher anda fazendo com você, Samir? O menino aperta os punhos. Ela não bate. Não. Ela é mais esperta que isso. Ela ameaça. Fala sorrindo. Diz que é pro meu bem. Mas sempre deixa claro que quem manda aqui é ela. Candinho respira fundo, tentando conter a raiva que começa a ferver. Vai direto ao ponto, meu filho. O que foi que essa Azuma aprontou? Samir encara o pai. Finalmente. Ela me obrigou a mentir para a juíza Flora. O mundo parece parar por um segundo. Candinho pisca, incrédulo. Mentir? Como assim mentir? Samir continua, agora com a voz embargada. Ela reuniu eu e as outras crianças antes da audiência. Disse que se alguém falasse coisa errada, ia perder privilégio, ia ficar sem passeio, sem visita e talvez até sem futuro. Candinho fecha as mãos com força. E o que foi que você teve que dizer? Samir engole em seco. Que eu preferia morar aqui. Que eu me sentia mais feliz longe do Senhor. Que Azuma era a única família que eu tinha. O silêncio pesa. Candinho se levanta devagar. Não grita, não explode, mas a indignação no olhar dele é mais forte do que qualquer grito. Você falou isso olhando no olho da juíza? Samir abaixa a cabeça. Eu falei, porque ela estava me olhando também. Azuma, com aquele sorriso falso. Parecia que se eu respirasse errado, ela ia me punir depois. Candinho anda de um lado para o outro, tentando processar. Então foi assim que ela conseguiu a sua guarda, na base da ameaça. Foi. E a juíza acreditou, porque eu falei direitinho, do jeito que Azuma ensaiou comigo. O caipira fecha os olhos por um instante. Quando abre, há uma decisão ali. Pois então nós vai desfazer essa mentira, hoje mesmo. Samira arregala os olhos. Hoje? Hoje, agora. Nesse exato minuto, nós vai atrás da juíza Flora e contar toda a verdade. Samir hesita. E se ela não acreditar? Candinho se agacha na frente do filho, segurando seus ombros. A verdade pode até demorar, mas ela sempre encontra caminho. E eu confio que essa juíza tem coração para ouvir você de novo. Samir sente algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Eu sei onde fica o tribunal, pai. Eu prestei atenção no caminho da última vez. Candinho sorri, orgulhoso. Então hoje você vai guiar seu pai. Mas dessa vez, nós vai falar sem medo. Samir respira fundo e pela primeira vez na cena, seus olhos deixam de vigiar portas e janelas. Eu não aguentava mais guardar isso sozinho. Candinho o abraça forte. Nunca mais você vai guardar nada sozinho. Nós é família, e família não se abandona. Do lado de fora, um barulho no corredor faz os dois se afastarem rapidamente. Samir sussurra.
Ela pode ter ouvido? Candinho endurece o olhar. Se ouviu, melhor ainda, porque agora a máscara dela vai começar a cair. E é assim, entre medo e coragem, que pai e filho tomam a decisão que pode mudar o destino de todos na casa dos anjos. Será que a verdade chegará a tempo? Ou Zuma já está preparando o próximo golpe? Sem perder tempo, Candinho e Samir deixam a casa dos anjos quase às escondidas. O menino caminha rápido, olhando para trás 2 vezes, como se esperasse ver Zuma surgindo na esquina com aquele sorriso dissimulado. Candinho percebe. Ela não vai aparecer voando atrás de nós não, Samir. Se vier, vai ter que correr igual gente. Samir tenta sorrir, mas o nervosismo é maior. O senhor não conhece o jeito dela, pai. A Zuma sempre dá um jeito de chegar antes. Candinho franze a testa, desconfiado da frase, mas prefere não alimentar o medo do filho. Os dois finalmente chegam diante do grande prédio do tribunal. Imponente, frio, cheio de janelas que parecem observar cada passo de quem entra. Samir para na calçada, aponta para a fachada e respira fundo. Ali, pai. É aqui. Eu lembro dessa escada. Foi por ali que a Zuma me segurou pelo braço antes de entrar. Candinho aperta o maxilar ao ouvir aquilo. Pois hoje ninguém segura você por braço nenhum. Hoje você vai entrar de cabeça erguida. Ele já começa a subir os degraus com passos decididos. Vamos logo, que eu já tô me coçando de esperar. Se depender de mim, essa conversa acontece antes do almoço. Dentro do tribunal, o ambiente é silencioso demais. Pessoas circulam com pastas debaixo do braço, olhares sérios, cochichos que parecem segredos. Samir se encolhe um pouco. Uma recepcionista, educada e de postura firme, levanta os olhos. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Candinho tira o chapéu por educação, mas mantém a pressa na voz. Tarde boa por demais. A senhora pode me dizer qual dessas portas todas aí é a da juíza Flora, a que cuida das guardas? A funcionária analisa os dois de cima a baixo. Nota o nervosismo do menino, a ansiedade do pai. O senhor tem horário marcado? Candinho pisca, confuso. Horário? Uai, para falar a verdade, o que eu tenho mesmo é urgência. Samir complementa, quase implorando. É sobre minha guarda, é importante. A recepcionista suaviza o olhar, mas mantém o protocolo. A sala da juíza Flora é a porta número 3, mas o senhor precisa aguardar. Sem dar ouvidos, Candinho já começa a andar pelo corredor. Número 3? Pois então, é ali mesmo que nós vai. A recepcionista se levanta rapidamente. Senhor, por favor, aguarde. Mas ele continua. Eu agradeço demais, viu? Nós bate, conversa 2 minutinhos e já resolve. Prometo não demorar. Samir segue o pai, dividido entre esperança e medo. A recepcionista acelera os passos atrás deles. Senhor, o senhor não pode simplesmente entrar assim. Candinho já está diante da porta número 3. Ele bate uma vez. Espera. Silêncio. Bate de novo. Mais forte. Dona Flora? É o Candinho, pai do Samir. Nada. Ele encosta o ouvido na madeira. Uai, será que ela está dormindo aí dentro? A recepcionista chega ofegante. Senhor, como eu estava tentando explicar. Candinho segura a maçaneta. Se ninguém atende, eu vou abrir só para ver se tem alguém passando mal. Vai que a juíza desmaiou aí dentro. Não, senhor. O que eu estou tentando dizer é que... Tarde demais. A porta se abre. A sala está vazia. Cadeira alinhada. Mesa organizada. Nenhum sinal da juíza. Candinho entra 2 passos. Olha ao redor e coça a cabeça. Ora, mas cadê a juíza Flora? Evaporou? A recepcionista cruza os braços, tentando manter a paciência. Era exatamente isso que eu estava explicando. A juíza saiu há poucos minutos. Disse que faria uma visita a alguém especial. Samir sente o chão sumir sob os pés. Saiu?
Mas a gente precisava falar com ela agora. A funcionária olha para o menino com certa compaixão. Se for urgente, o senhor pode deixar um recado. Candinho suspira, frustrado, mas ainda orgulhoso demais para demonstrar derrota total. Recado é pouco para tanta verdade guardada. Ele olha para Samir, que já está cabisbaixo. E agora, pai? E se ela demorar? E se a Zuma descobrir que a gente veio aqui? Candinho coloca as mãos nos ombros do filho. Calma. Desespero é tudo que essa mulher quer. Nós não vai dar esse gosto para ela. Samir aperta os lábios. Mas parece que tudo conspira para dar errado. Candinho respira fundo. Pela primeira vez, a incerteza atravessa o olhar dele. Mas ele não pode demonstrar fraqueza. Talvez hoje não era o dia, mas a verdade já saiu da sua boca, e isso ninguém mais apaga. Ele agradece à recepcionista com um aceno respeitoso. Obrigado pela informação, moça. Desculpa qualquer atropelo. Às vezes o coração corre mais que as pernas. A funcionária suaviza a expressão. Entendo. Só peço que, da próxima vez, aguardem. A juíza costuma visitar instituições da cidade, inclusive orfanatos. Samir levanta o rosto rapidamente. Orfanatos? Mas Candinho não percebe o detalhe. Ele já caminha em direção à saída. Vamos, meu filho. Por enquanto, é melhor nós voltar para a casa dos anjos antes que deem por nossa falta. Samir olha uma última vez para a porta número 3, como se ela guardasse a solução de todos os seus problemas. Então vamos. Eles descem as escadas do tribunal com o peso da frustração, sem imaginar que, naquele mesmo instante, a juíza Flora já está a caminho da casa dos anjos. E o destino, silencioso e irônico, prepara um encontro que pode virar o jogo contra Zuma de uma vez por todas. Enquanto Candinho e Samir voltam frustrados do tribunal, o destino trabalha em silêncio. No cemitério da região, sob um céu nublado que parece combinar com lembranças mal resolvidas, a juíza Flora caminha lentamente entre as lápides. Ela carrega um buquê de flores brancas nas mãos e um peso ainda maior no coração. Seus passos diminuem até que ela para diante de um túmulo simples, mas bem cuidado. Por alguns segundos, ela apenas observa, como se tentasse reconhecer naquela pedra fria um pedaço da própria história. Ela respira fundo. Eu finalmente encontrei você, minha irmã querida. A voz sai firme, mas os olhos denunciam emoção contida. Não foi fácil. Eu procurei em arquivos, em cartórios, perguntei a pessoas que fingiam não lembrar. Parece que o passado gosta de se esconder quando dói demais. Flora se ajoelha com cuidado e deposita as flores sobre a lápide. Passa a mão delicadamente sobre o nome gravado, como se tocasse o rosto da irmã depois de anos. Desde que papai decidiu ir embora comigo, tudo virou silêncio entre nós. Eu era jovem demais para entender e orgulhosa demais para procurar depois. Ela solta um pequeno sorriso amargo. A justiça sempre foi meu ofício, mas nunca consegui julgar direito a nossa própria história. Uma leve brisa passa, balançando as árvores ao redor. Flora fecha os olhos por um instante. Ouvi dizer que você teve um filho, um menino que deve ser um homem agora. Ela engole em seco. Sabe o que é mais cruel? Saber que talvez eu já tenha cruzado com ele por aí, sem fazer ideia de quem era. Por um segundo, há uma sombra de desconfiança em seu olhar, como se algo dentro dela estivesse prestes a se encaixar, mas ainda faltasse uma peça. Dizem que o destino é irônico, que ele gosta de aproximar o que foi separado. Mas eu aprendi a não acreditar em coincidência. Ela dá uma leve risada sem humor. Mesmo assim, eu encontrei sua lápide depois de tantos anos. Então talvez, só talvez, o impossível ainda goste de brincar comigo. Flora se levanta devagar, ajusta o casaco, recupera a postura firme da magistrada que todos conhecem. Mas antes de ir embora, lança um último olhar para o túmulo. Eu queria ter pedido perdão antes. Perdão por não ter insistido.
por não ter voltado, por não ter lutado contra o orgulho do nosso pai. Sua voz suaviza, mas hoje eu me despeço da culpa e levo comigo a esperança de que ainda haja tempo de consertar alguma coisa. Ela faz uma pausa e completa: agora preciso ir. Tenho uma visita a fazer em um orfanato onde estive anos atrás. Quero ver se as coisas estão realmente em ordem ou se alguém anda enganando a justiça. Há um leve endurecer em seu olhar ao dizer isso, como se alguma intuição estivesse sussurrando algo. Descanse em paz, minha irmã, e, se puder, me ajude a reconhecer o que for meu por direito. O portão da Casa dos Anjos range ao ser empurrado. Candinho entra primeiro, olhando discretamente para os lados como quem espera não ser notado. Samir vem logo atrás, ajeitando a boina, ainda com a frustração estampada no rosto pela visita frustrada ao tribunal. Mas antes mesmo que consigam dar 3 passos dentro da sala principal, uma voz firme ecoa pelo ambiente. E posso saber o que os dois pensam que estão fazendo saindo assim sem me avisar? Zuma surge no alto da escada, braços cruzados, postura ereta, olhar afiado. Ela desce devagar, salto marcando cada degrau como se pontuasse atenção. Candinho passa a mão no rosto, claramente sem paciência, e solta o ar pelas narinas antes de responder. Ele tenta manter o tom leve. Olha, Zuma, nós só foi dar uma voltinha. Coisa rápida. Nem deu tempo de sentir o vento direito. Ele força um sorriso amarelo. Samir percebe o esforço do pai e resolve sustentar a versão. É isso mesmo. Meu pai só me levou para passear. Só isso. Ou a senhora vai começar a me prender como se eu fosse um animal agora. Zuma para diante deles. O olhar dela endurece por um segundo, mas logo ela recompõe a expressão, assumindo um ar quase teatral de ofensa. Animal, Samir? Que palavra feia! Eu jamais faria isso com você. Eu estou apenas preocupada. Ou agora a preocupação virou crime? Ela inclina levemente a cabeça e completa, com falsa doçura. E sim, talvez um pouco enciumada. Candinho franze a testa, coçando o queixo. Enciumada, Zuma? Mas que história é essa agora? Zuma se aproxima mais. Fica frente a frente com ele, diminuindo a distância de propósito. Não é óbvio, Candinho? Vocês dois saem juntos, riem juntos, cochicham pelos cantos, e eu fico aqui, parecendo uma estranha dentro da própria casa. Ela ergue o queixo. Mesmo sendo a mãe do Samir, não fui convidada. Isso não é motivo suficiente para eu me sentir excluída? Samir dá uma risada curta, carregada de ironia. Mãe? A senhora? Ele dá um passo à frente, o rosto ficando vermelho. Eu já falei um monte de vez. Minha mãe foi a Filomena. Foi ela que me trouxe ao mundo. E agora, quem cuida de mim com carinho é a Dita. A senhora pode mandar aqui na casa, mas não manda no meu coração. Zuma arregala os olhos. O sorriso desaparece. Ela cruza os braços novamente, mas agora com rigidez. Muito bonito esse discurso ensaiado. Mas acontece, Samir, que não é com a Dita que seu pai vai se casar. É comigo. Ela olha para Candinho, quase desafiando. Então, é melhor você começar a se acostumar a me chamar de mamãe. Samir perde o controle. A voz sobe. Nunca, 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 nunca. Eu nunca vou chamar a senhora de mãe. Nem que o mundo vire de cabeça para baixo. Candinho rapidamente coloca a mão firme no ombro do filho. Ele se aproxima, abaixa um pouco o corpo para ficar na altura do menino. Calma, Samir. Respira fundo. Não vale a pena gastar sua força com conversa que não leva a nada. Ele levanta o olhar para Zuma, agora sem sorriso. E você também, Zuma. Não precisa provocar o menino. Ele já passou por coisa demais. Zuma dá um sorriso de canto carregado de sarcasmo. Provocar? Eu? Só estou tentando organizar essa família que anda muito desorganizada. Ela caminha lentamente pela sala,
passando a mão nos móveis, como se inspecionasse o ambiente. Aliás, vocês demoraram um bocado para quem foi só dar uma voltinha. Não passaram perto de nenhum prédio importante. Passaram? Um fórum, talvez? Candinho desvia o olhar por um segundo. Coça a nuca. Depois responde com firmeza forçada. Eu mal sei andar direito por essas ruas grandes, Zurma. Se passei por prédio chique, foi sem perceber. Zuma observa cada microexpressão dele. A desconfiança é evidente. Interessante, porque eu tenho a leve impressão de que vocês estão tentando esconder alguma coisa de mim. Samir cruza os braços, imitando o gesto dela. A senhora vive achando coisa que não existe. Deve ser mania de perseguição. Zuma se aproxima dele rapidamente, ficando a poucos centímetros. Cuidado com o jeito que fala comigo, menino. Eu ainda sou responsável por você. Candinho se posiciona discretamente entre os dois. Responsável não quer dizer dona do mundo, Zurma. O clima pesa. Depois de alguns segundos de silêncio tenso, Zuma respira fundo e ajeita o cabelo. Chega. Eu não vou discutir com criança e adulto teimoso. Vou tomar meu banho de beleza porque, diferente de certas pessoas, eu tenho compromissos importantes. Ela aponta o dedo para os dois. E é bom não inventarem de fugir outra vez. Estou de olho. Samir responde, tentando conter o tremor na voz. Nós não vamos fugir. Pode ir tranquila, dona Zuma. Ela se inclina levemente, falando baixo. Eu sempre descubro quando mentem para mim. Sempre. E sobe as escadas. O som do salto ecoando até a porta do quarto se fechar com firmeza. O silêncio toma conta da sala. Candinho solta o ar com força, passando as duas mãos pelo rosto. Meu filho, eu queria tanto achar um jeito de provar que essa mulher está errada. De mostrar para a juíza que ela não pode ficar com tua guarda, nem jogar culpa na Dita. Ele se senta, os ombros caídos. Eu só queria que nós pudesse viver quieto, como família de verdade, sem briga, sem ameaça. Samir senta ao lado dele, olhando para o chão. Eu sei, pai. Eu tento ser forte, mas quando ela fala da minha mãe, parece que aperta aqui dentro. Ele coloca a mão no peito. Seria bom se, pelo menos uma vez, a sorte resolvesse olhar para nós, se alguma coisa boa acontecesse do nada. Um milagre, sei lá. Candinho abraça o filho de lado, apertando com carinho. Milagre demora, mas aparece. E quando aparece, muda tudo. Os dois ficam em silêncio. O que eles ainda não sabem é que, naquele mesmo dia, passos importantes estão se aproximando da Casa dos Anjos e o destino pode estar prestes a virar esse jogo. Será que a tão esperada sorte grande está mais próxima do que imaginam? Candinho e Samir permanecem abraçados no meio da sala simples da Casa dos Anjos. O silêncio que antes era pesado, agora é de cumplicidade. Candinho aperta o menino contra o peito, fechando os olhos por um instante, como se quisesse proteger aquele momento do mundo inteiro. Nós dois contra tudo, meu filho. Sempre foi assim. Samir sorri de leve. E sempre vai ser, pai. Mas o universo, silencioso e preciso, começa a mover suas peças. A porta principal range devagar. Passos firmes ecoam pelo corredor. Uma voz feminina, segura e elegante, rompe o silêncio. Parece que não tem ninguém para atender a porta. Então eu irei entrar sozinha mesmo. A essa altura, eu já sou até de casa. Candinho e Samir ainda estão de costas quando a mulher entra na sala. Ela observa a cena do abraço por alguns segundos. Seu olhar suaviza, mas logo assume postura formal. Com licença, eu vim falar com a Zuma e visitar as crianças do orfanato Casa dos Anjos. Mas talvez eu tenha chegado em um momento delicado. Ela faz uma pausa, analisando o Candinho de cima a baixo. Eu não conheço o senhor. É funcionário novo daqui ou veio adotar alguma criança? Candinho se vira devagar,
ainda com o braço em volta de Samir. Ao encarar a mulher bem vestida, postura firme, ele ajeita a camisa e responde com simplicidade: Opa, senhora, eu não trabalho aqui não, e nem tô adotando ninguém. Eu só estava conversando com meu filho Samir. Eu me chamo Candinho. E a senhora quem é? Antes que ela responda, os olhos de Samir se arregalam. Ele dá um pequeno salto de animação. Pai, essa é a juíza Flora, a que eu te falei, a que pode ajudar a gente. O nome paira no ar. Agora é Candinho quem arregala os olhos, levando a mão ao peito. Não acredito. É a senhora mesmo? A juíza Flora? Então parece que a sorte resolveu dar as caras para nós de novo. Flora mantém a postura séria, mas algo em seu olhar muda ao encarar o rosto de Candinho com mais atenção. Sim, eu sou a juíza Flora. É um prazer conhecê-lo, senhor Candinho. Ela estende a mão, mas antes de completar o gesto, hesita. Seus olhos fixam no rosto dele, principalmente nos olhos. Mas é estranho. Algo me diz que eu já o conheço de algum lugar. Seu rosto, ele me é muito familiar. Candinho franze a testa, confuso. Conhece? Mas nós nunca se viu, senhora. Eu tenho certeza. Eu lembro do rosto de todo mundo que cruzou meu caminho. Sou bom nisso. Aprendi com minha mãezinha. Ao ouvir a palavra mãezinha, Flora prende a respiração. Ela dá um passo à frente, aproximando-se devagar. Tem certeza, Candinho? Porque aqui ela leva a mão à própria têmpora. Algo no fundo da minha memória está gritando que eu conheço você. E não é de hoje. Candinho coça a cabeça, visivelmente desconcertado. Uai, mas isso é esquisito demais. Flora aproxima ainda mais o rosto do dele, analisando seus traços. São os seus olhos. Candinho arregala os próprios olhos. O que tem meu zóio, minha nossa? Tem alguma coisa errada com eles? Tô ficando vesgo? E ninguém me avisou? Samir quase ri da situação, mas percebe que o momento é sério. Flora balança a cabeça, emocionada. Não, pelo contrário. Eles são iguais. Ela respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Me responda uma coisa, por favor. Candinho ergue o queixo, firme. Respondo até duas, senhora. Pode perguntar. Flora engole em seco, antes de fazer a pergunta que muda tudo. Por acaso? Você é filho de Anastasia? O nome ecoa como um trovão. Candinho sente o corpo inteiro arrepiar. Eita! A senhora conhece minha mãe? Como assim? O que está acontecendo aqui? Flora leva a mão à boca, os olhos marejados. Eu sabia que não podia ser coincidência. Eu encontrei o túmulo dela hoje, depois de tantos anos. Ela começa a andar de um lado para o outro, emocionada. Eu procurei minha irmã por metade da vida, e agora o destino coloca o filho dela na minha frente. Candinho paralisa. Irmã? Samir olha de um para o outro, tentando entender. Pai, o que ela está dizendo? Candinho se aproxima de Flora, ainda incrédulo. Espera, a senhora está dizendo que conhecia minha mãe? Que Anastasia tinha uma irmã? Flora segura as lágrimas, mas não consegue esconder a emoção. Eu sou irmã dela, Candinho. Sou irmã de Anastasia. O silêncio toma conta da sala. O choque é visível no rosto do caipira. Ele passa a mão pelo cabelo, dá 2 passos para trás e depois volta a encará-la. Mas minha mãe nunca falou de irmã nenhuma. Nunca. Eu cresci achando que ela estava sozinha no mundo comigo. Flora fecha os olhos por um segundo. Nos afastaram quando éramos jovens. Nosso pai nos separou depois que se divorciou da nossa mãe. Eu fui criada longe dela. Quando tentei reencontrá-la, já era tarde demais. Ela olha para Candinho com ternura. E agora você está aqui, vivo, na minha frente, com os mesmos olhos dela. Samir aperta a mão do pai. Então, o senhor é sobrinho dela? Flora sorri entre lágrimas. Sim, e isso faz de você, meu sobrinho neto.
Candinho ainda parece atordoado. Olha, eu achei que quando encontrasse a senhora, nós ia falar da guarda do Samir, da Zurma, da Dita, dessas coisas tudo. Mas agora a senhora está dizendo que é minha tia? Flora respira fundo e recompõe a postura de magistrada, mas o olhar continua carregado de emoção. Espere, você mencionou guarda? Está me dizendo que o filho da Anastasia está enfrentando uma disputa judicial pelo próprio filho? Candinho afirma com firmeza. Sou eu mesmo. Eu sou o pai biológico do Samir e tão querendo tirar ele de mim. Flora fica ainda mais impactada. Então o neto da minha irmã está sob risco e eu não sabia de nada? Ela se aproxima dele, agora com firmeza. Me conte tudo, Candinho, desde o começo. Quem está tentando tirar seu filho de você? O destino acaba de entrelaçar duas histórias que estavam separadas há décadas. E pela primeira vez, a sorte parece realmente ter batido à porta da Casa dos Anjos. Será que essa revelação será forte o suficiente para mudar o rumo da batalha pela guarda de Samir? O silêncio na sala da Casa dos Anjos é denso, quase palpável. Candinho ainda encara Flora como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeça impossível. Samir permanece ao lado do pai, atento a cada palavra, sentindo que algo muito maior do que imaginava está acontecendo diante dos seus olhos. Flora respira fundo. A postura firme de juíza dá lugar por alguns instantes à mulher que carrega anos de culpa e saudade. Ela aproxima um passo, a voz embargada, mas decidida. Anastasia, minha irmã, Candinho. Minha meia-irmã, na verdade. Candinho pisca, confuso. Flora continua, agora olhando direto nos olhos dele. Nosso pai e a nossa mãe brigaram feio. Ele era orgulhoso, autoritário, e quando decidiu ir embora, me levou com ele. Eu era jovem demais para entender o que estava acontecendo. Quando percebi, já estava longe da sua mãe, longe da minha irmã. Ela fecha os olhos por um instante, como se revivesse a dor. Eu cresci com a ausência dela, me acompanhando todos os dias. E quando finalmente criei coragem para procurar, já era tarde. A voz falha. Desde o dia em que soube que minha irmã tinha morrido, eu chorei tanto, tanto por não ter chegado a tempo. Chorei por não ter pedido perdão, por não ter abraçado ela de novo. Samir aperta a mão do pai ao perceber que os olhos de Candinho começam a marejar. Flora então sorri, mas é um sorriso carregado de emoção. Mas agora eu choro de alegria, porque encontrei você, o filho dela, meu sobrinho. Candinho passa a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Ele anda de um lado para o outro, claramente atordoado. Mas minha mãe nunca falou que tinha uma irmã. Nunca. A senhora tem certeza que não está me confundindo? Não está confundindo eu com outro alguém? Ele aponta para si mesmo, inseguro. Eu sou só o Candinho, filho da Anastasia que vendia flor na praça. Não tem erro nisso, não? Flora balança a cabeça com firmeza. Não há erro nenhum. Eu jamais esqueceria os olhos da minha irmã. E você tem exatamente o mesmo olhar, a mesma expressão quando tenta esconder a emoção. Ela se aproxima mais um pouco. Eu não culpo a sua mãe por não ter falado de mim. Talvez tenha doído demais lembrar. Talvez ela tenha achado que eu a abandonei. Candinho abaixa o olhar, pensativo. A mãe nunca falava muito do passado. Sempre dizia que o importante era seguir em frente. Flora leva a mão ao bolso do casaco com cuidado. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela retira uma fotografia antiga, já um pouco desgastada pelo tempo. Suas mãos tremem levemente ao estendê-la. Veja, somos nós duas. Antes de tudo desmoronar, Candinho pega a foto devagar, como se segurasse algo sagrado. Seus olhos percorrem a imagem. Duas meninas lado a lado, sorrindo, de mãos dadas. Ele engole em seco. É ela, é a mãe, mais nova.
A voz sai baixa, emocionada. Ela guardava uma foto parecida, mas só aparecia ela. Talvez tenha rasgado a outra metade. Flora fecha os olhos, compreendendo. Isso explica tanta coisa. Candinho respira fundo e, sem pensar duas vezes, dá um passo à frente e abraça Flora com força. Um abraço simples, sincero, sem cerimônia. Eu fico feliz por demais por ter encontrado a senhora, minha tia. A palavra tia soa nova, mas cheia de significado. Samir observa com um sorriso tímido. Candinho se afasta um pouco, mas mantém as mãos nos ombros dela. Mas eu preciso ser sincero. Se a Zurma continuar com as maldades dela, nós não vai conseguir aproveitar tempo nenhum disso aqui. Ela tá fazendo de tudo para separar essa família. Tá querendo tirar meu filho de mim. Flora imediatamente assume uma postura mais firme. A emoção dá lugar à autoridade. Zuma, ela pronuncia o nome com frieza calculada. Eu já desconfiava que havia algo estranho na administração deste orfanato. Por isso decidi vir pessoalmente hoje. Samir se anima. Então a senhora pode impedir que ela me separe do meu pai? Flora se ajoelha levemente para ficar na altura dele. Eu não tomo decisões precipitadas, meu querido, mas eu prometo que a verdade sempre prevalece. E ninguém, absolutamente ninguém, vai usar a lei para fazer injustiça. Ela se levanta e encara Candinho. Você tem minha palavra. A partir de hoje, essa situação será revista com todo o rigor. Se Zuma estiver manipulando fatos, omitindo informações ou agindo de má fé, ela responderá por isso. Candinho respira aliviado, mas ainda cauteloso. A senhora fala com tanta certeza que até dá esperança. Mas eu já levei tanto tombo nessa vida que fico até com medo de acreditar. Flora segura as mãos dele com firmeza. Pode acreditar. Eu perdi tempo demais na minha vida deixando o destino decidir por mim. Não vou perder de novo. Ela olha para os dois, determinada. A partir de hoje, vocês não estão mais sozinhos. Eu sou família e também sou a juíza responsável por esse caso. O clima na sala muda completamente. O que antes era medo agora começa a se transformar em esperança. E enquanto passos se aproximam pelo corredor talvez de Zuma, retornando uma nova força parece ter se formado naquela casa. Uma família que o passado separou, mas que o destino acaba de reunir. Será que Zuma imagina que seu maior obstáculo acaba de chegar? O clima ainda vibra com a revelação quando um barulho de porta sendo aberta com força ecoa pelo corredor. Passos apressados. E então Zuma surge no topo da escada, envolta em uma toalha felpuda, os cabelos ainda molhados, uma expressão irritada no rosto. Mas que barulheira é essa? Será possível? Será o Benedito? Uma dama não pode nem tomar seu banho de sais em paz sem esse alvoroço todo? Ela desce 2 degraus reclamando, mas congela no meio do caminho ao enxergar Flora na sala. Seus olhos se arregalam tanto que por pouco a toalha escorrega de suas mãos. Dona Flora, ela recompõe a postura às pressas, segurando firme o tecido e forçando um sorriso exagerado. Mas que surpresa agradável! O que a senhora está fazendo aqui na Casa dos Anjos assim de repente? Veio visitar o Samir? Veio ver meus anjinhos? É isso? O tom é doce demais, artificial demais. Flora cruza os braços lentamente. Olha só quem decidiu dar as caras. Zuma engole seco, mas mantém o sorriso. Eu sempre dou as caras, Dona Flora. Afinal, sou eu quem administra tudo aqui com tanto carinho e dedicação. Flora dá um passo à frente. O salto ecoa no piso. A princípio, sim. Eu vim visitar as crianças. Vim verificar como estava o Samir. Ela pausa, o olhar ficando mais duro. Mas imagine a minha surpresa ao descobrir que o Samir tem um pai presente, carinhoso, e que você omitiu essa informação de mim deliberadamente. O sorriso de Zuma desaparece. Ela pisca rapidamente, assumindo um ar ofendido. O quê? Não! Isso é um mal-entendido. O Samir é meu filho.
Sempre foi. Ele não tem pai nenhum. Foi abandonado. Samir dá um passo à frente, firme. Isso é mentira, dona Zuma. Nós contamos tudo para dona Flora. Meu pai nunca me abandonou. A senhora que escondeu a verdade. Zuma vira-se para ele com um olhar cortante. Menino, cuidado com o que fala. Você está sendo manipulado. Candinho se coloca ao lado do filho. Postura firme. Manipulado coisa nenhuma. Eu sou o pai dele. E nunca deixei de amar esse menino nem um dia. Zuma começa a andar pela sala, nervosa, tentando reorganizar a narrativa. Isso é uma armação. Uma tramóia para tirar o Samir de mim. Eu sempre cuidei dele. Dei teto, comida, educação, e agora aparecem assim, querendo levar tudo embora. Ela aponta para Flora. E essa história de família? Que conversa é essa? Flora respira fundo. Leva a mão discretamente ao rosto, limpando uma lágrima que insiste em cair. Mas sua expressão agora é de absoluta firmeza. A família deve ficar com a família, Zuma. A frase cai como sentença. Zuma ri, nervosa. Família? Desde quando esse homem faz parte da sua família, dona Flora? Flora encara Candinho por um segundo. Depois volta-se para Zuma. Candinho é filho de Anastasia, minha irmã. O silêncio é brutal. Zuma arregala os olhos. O quê? Seu sobrinho. Isso é um absurdo. Isso só pode ser algum tipo de encenação. Flora ergue o queixo. Não há encenação nenhuma. Eu confirmei pessoalmente. E mais do que isso, confirmei que você mentiu para a justiça ao afirmar que Samir não possuía pai vivo e interessado. Zuma começa a perder o controle. Ela desce os últimos degraus apressada, aproximando-se demais de Flora. Eu fiz o que era melhor para essa criança. Esse homem não tinha condições. Ele é instável, impulsivo. Candinho passa a mão no rosto, contendo a indignação. Depois se aproxima com firmeza. Instável é quem mente olhando nos olhos dos outros. Eu sempre quis meu filho comigo. A senhora que fez de tudo para impedir. Zuma recua um passo, percebendo que está perdendo terreno. Eu administro esse orfanato há anos. Tenho reputação, tenho respeito. Flora mantém a voz controlada, mas cortante. Reputação se constrói com verdade e se perde com mentira. Zuma cruza os braços, tentando parecer altiva. A senhora não pode simplesmente chegar aqui e declarar nada assim. Existe processo, existe trâmite. Flora dá um leve sorriso frio. E haverá. A partir de agora, este caso será reavaliado imediatamente. A guarda provisória de Samir será transferida para o pai biológico até nova audiência. Samir segura a mão de Candinho, emocionado. Zuma começa a tremer levemente. Isso é perseguição. Só pode ser, porque ele é seu sobrinho, a senhora está favorecendo. Flora se aproxima, olhando diretamente nos olhos dela. Muito pelo contrário. Justamente por ser meu sobrinho, farei questão de que tudo seja absolutamente transparente, inclusive as denúncias sobre irregularidades na administração desta casa. Zuma empalidece. Irregularidades? Que absurdo é esse? Flora ergue levemente as mangas do blazer, gesto simbólico de que a conversa não é mais social. Desvios de verba, documentos inconsistentes e omissão de informações judiciais são apenas o começo do que será investigado. O tom é baixo, mas devastador. Zuma dá 2 passos para trás. Isso é uma ameaça? Não, é um aviso formal. Você terá bastante tempo para entender cada detalhe quando estiver respondendo judicialmente por seus atos. Candinho observa, incrédulo com a virada do destino. Samir sorri pela primeira vez sem medo. Zuma encara os 3, a máscara de superioridade finalmente desmoronando. Vocês não vão conseguir me derrubar assim tão fácil. Flora mantém a serenidade. A verdade não precisa de esforço para se manter em pé. O silêncio toma conta da sala. Pela primeira vez,
Zuma parece pequena diante da própria teia de mentiras. E enquanto o destino sela essa reviravolta, uma certeza paira no ar. A era de manipulação na Casa dos Anjos acaba de chegar ao fim.